Oiê, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui no meu canal. Gente, eu criei uma peça de Páscoa que vocês vão amar fazer, porque ela ficou muito rápida e muito prática. É esse coelhinho aqui, olha que graça. Então ele tem a transparência aqui na barriga, dá pra ver os chocolates, dá pra colocar alcinha, quem preferir pode fazer sem também. E juro pra vocês, é uma peça bem fácil, bem simples de fazer. Toda a peça foi pensada para que pessoas desde o básico consigam executar. Inclusive quem não tem habilidade com rostinho. Eu convido vocês a acompanharem essa aula até o final, porque eu vou ensinar todos os macetes para montar esse coelhinho aqui, tá certo? E quem estiver me assistindo pelo YouTube, os moldes e a lista de materiais dessa aula vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então vamos? Gente, então olha só, pra gente montar o nosso coelhinho, vocês vão escolher o tecido que vocês querem. E aqui, olha só, eu cortei aproximadamente 18 por 25. Dois pedaços do tecido principal. E aqui atrás eu tenho um pedaço da manta R2. Então olha só o que eu vou fazer. Esse pedaço aqui eu já grudei aqui na manta, passei o ferro. E agora, esse outro eu vou posicionar direito com direito. Então, o avesso dele vai ficar virado para cima, certo? Agora, eu vou pegar o molde do coelho. Observem que existem dois moldes, um maior e o outro menor. Esse daqui é o maior. Eu já vou explicar para vocês onde vocês vão usar cada um. Então, ó, pelo molde maior, eu vou centralizar o molde aqui no meu tecido. E eu vou riscar essa circunferência que tem aqui dentro, olha só. Tô riscando com uma caneta comum, tá, gente? Vocês podem usar a caneta comum, aquela que apaga, o jeito que for mais fácil aí pra vocês. Porque a gente vai costurar em cima desse risco, ele não vai aparecer, depois a gente vai desvirar, tá? Então, próxima etapa agora, a gente vai passar uma costura em cima dessa circunferência, prendendo todas essas camadas, beleza? Olha só, eu já costurei. E agora, gente, com a tesoura, ó, eu vou dar uma dobradinha aqui. Vou dar um picote. Aí eu abri. A ideia é tirar o excesso do círculo que eu tenho aqui, ó. Então eu vou cortar, deixando uma pequena margem em toda a volta da minha circunferência. Então, vamos lá. Aí, gente, é o seguinte. Quem tem tesoura de picote, pode trabalhar com a tesoura de picote. Quem não tem problema. Vai com a tesoura normal, fazendo piques assim, ó. Pequenos cortes em toda a volta da circunferência. Tentando chegar o mais próximo da costura, mas cuidado para não cortar a costura, tá bom? Quem tem a tesoura de picote, olha, pode cortar já formando o picote, porque aí quando a gente desvira, a circunferência fica bonitinha. É a mesma situação de dar os picotes, só que essa tesoura ela facilita um pouquinho, tá? Mas dá pra fazer sem ela tranquilamente. Ó, cortei. Olha o que eu vou fazer agora. Essa camada de tecido, eu vou passar ela toda aqui pelo meu buraquinho. Vou trazer toda essa camada aqui pro outro lado. Então, ó, eu vou ficar com uma camada de tecido de cada lado. E agora, essa circunferência, a gente vai esticar bem. Vai dar uma passadinha lá no ferro e prender com alfinetinhos, tá bom? Olha, gente, então eu desvirei, dei uma boa passada aqui e prendi com alfinetes, tá? Agora, ó, por esse molde quadrado a gente vai cortar um pedaço do plástico cristal. Eu não sei se dá pra ver aí pelo vídeo, tá? Cortei um quadrado. Esse plástico cristal, ele vai ser encaixado aqui atrás, ó. É o que vai deixar a barriguinha do coelho transparente. Aí vocês vão me perguntar, mas por que um quadrado se o que a gente tem é uma circunferência? Gente, porque fica mais fácil de costurar, tá? A circunferência, se você não posicionar ela certinho, ela vai ficar torta.
O quadrado, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai centralizá-lo, mais ou menos. Eu vou prender um alfinetinho na beiradinha do plástico. Bem na beirada, tá, gente? Ó. Vai, um em cima e outro embaixo. Só para ele não sair do lugar a hora que eu estiver costurando. E vocês percebem que tanto faz qual vai ser o nosso avesso, porque eles são exatamente iguais. Então, não precisa esquentar a cabeça com isso, ó. Eu prendi o plástico de um lado e aí eu vou costurá-lo do outro. Agora eu vou passar uma costurinha com meio pé de máquina aqui nessa circunferência. Olha, gente, passei a costurinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses alfinetes que estão prendendo o plástico. E aí é o seguinte, agora eu posso cortar o excesso do plástico, tá? A ideia é facilitar. É fazer uma peça que seja o mais fácil e o mais rápida possível. Porque a ideia é dar isso aqui de lembrancinha. Então, de repente, vocês têm muitas crianças para dar lembrancinha. Então, a ideia é facilitar ao máximo aqui, tá? Agora, eu vou pegar a tesoura e eu vou cortar fazendo o arredondado aqui, tá? Fica muito mais fácil trabalhar assim. E o plástico, ele não desfia, ele não vai dar nenhum problema depois. Então, não tem problema ficar essa borda dele aqui. Só vou cortar realmente o excesso. Pronto. Então, esta etapa tá pronta. Agora, gente, molde maior ainda. Vai estar escrito em cada um dos moldes qual é qual. Molde maior, a gente vai riscar esse contorno aqui em volta. E aí eu centralizo a barriguinha do coelho na circunferência que a gente fez. Nessa etapa, vocês podem usar caneta comum, porque a gente vai riscar, vai cortar certinho nessa linha que a gente riscou, tá? Então não vai aparecer a marcação de caneta. Ó, faz todo o contorno, eu vou tirar esse alfinete daqui, pra ele não me atrapalhar. Aí, gente, é o seguinte, não corta ainda. Agora a gente vai pegar o molde menor. Esse molde menor, observem que ele deixa exatamente uma margem em volta do coelho, ó. Eu também vou posicioná-lo centralizando a barriguinha dele. E aí a gente vai riscar novamente. Só que agora eu não posso riscar com uma caneta que não saia a marca. Eu tenho que riscar com uma caneta que desapareça, com giz, com o que vocês tiverem aí. Porque essa é a marcação da onde a gente vai costurar. Então vamos lá. Ó, riscou todo o contorno do coelho menor. Agora a gente vai passar uma costura nesse contorno mais interno que a gente riscou aqui, tá? A costura bem em cima da linha. Olha, gente, eu passei a costura, certo? Então eu ainda tenho aquele risco mais externo aqui, que é onde eu vou cortar agora, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Este primeiro coelhinho que eu montei, eu fiz ele todo com tesoura de picote em volta. Esse que eu tô ensinando pra vocês agora, eu vou fazer com a tesoura normal. Porque vocês vão ver que quem não tem a tesoura de picote também consegue fazer e ele fica ótimo do mesmo jeito, ó. Então, tesoura normal, deixa eu pegar essa outra aqui que ela é melhor, ó. Vou cortar exatamente em cima do risco que eu fiz, aquele risco do molde maior, tá? Corta bem certinho, deixando o risco da caneta para o lado de fora, para ele realmente não aparecer aqui.
Ó, gente, então esta etapa está concluída, certo? Agora a gente vai trabalhar com as patinhas do nosso coelho. Então, gente, vamos lá. As patinhas, deixa eu colocar esses de lado agora. Olha só, as patinhas é o mesmo sistema. Eu tenho um molde maior e um molde menor, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o mesmo tecido do corpo do coelho, colei na manta R2. E atrás, gente, aqui no meu caso, eu tô com pouco tecido de poá. Então, atrás não deu pra fazer com o mesmo tecido. Se vocês quiserem fazer com o mesmo tecido, pode fazer. Se quiser fazer com um liso, também pode. Porque esse tecido de trás, ele não vai aparecer a hora que a gente colocar a patinha aqui, tá bom? Então, olha só. Cortei mais ou menos 2 quadradinhos de 9 por 9. Colei na manta R2. E atrás coloquei o forrinho, também mesmo tamanho. Aí, eu vou pegar o meu molde maior, vou riscar. Do mesmo jeito que a gente fez o corpo do coelho. Tá? Risquei os dois. E aí, gente, eu vou pegar o meu molde menor, vou centralizar, e aí eu também vou riscar. Só que agora com aquela caneta que apaga, tá? Porque esse molde menor, ele serve pra gente passar a costura, pra gente saber exatamente onde vai passar a costura, tá bom? Ó, risquei. Então agora eu vou costurar em cima desse risco mais interno, mais de dentro, tá bom? Mesma coisa nesse aqui. Olha só, gente, costurei. Agora a gente vem com a tesoura e vai cortar naquele risco mais externo, certo? Então, quem está trabalhando sem ser com a tesoura de picote, com a tesoura normal, a gente pode, ó, fazer picotes em volta da costura que a gente passou, tá? Depois a gente dá uma escovadinha com isso, sabe, com aquela escovinha de cerdas duras? Pra ficar todo repicadinho assim, pra dar uma graça a mais. Quem quiser, quem não quiser deixa só assim, tá bom? Agora a gente precisa, ó, a patinha tem as marquinhas da patinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colar isso aqui com termocolante. Quem não tiver termocolante, pode fazer com cola pano, pode costurar aqui em volta, pode usar pedaços de feltro e colar ou costurar, tá? São opções para vocês. Então, primeiro de tudo, olha, passa o desenho numa folha vegetal, tá? Isso aqui vai ajudar vocês a montarem aqui depois, a saber exatamente onde vai encaixar cada pecinha, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o meu papel termocolante. Aqui eu tô trabalhando com um termocolante mais forte, que é aquele que não desfia, não precisa costurar depois, tá? Então olha só, tenho aqui a parte áspera do papel, que é onde tem a cola, e a parte lisa, que é onde eu vou desenhar. Então eu vou pegar o meu desenho do molde, vou posicionar o papel em cima. Esse papel, gente, ele é transparente, então vocês conseguem riscar tranquilamente o desenho de baixo, tá? Sempre que for riscar no papel, deixa um espaço entre as peças. E aí eu escolhi, ó, o meu tecido que eu vou aplicar vai ser esse amarelinho. Esse que eu estou usando, ele é liso, ele não tem direito nem avesso. Mas vamos supor que vocês estejam usando um tecido com estampa. Vocês vão colar, vocês vão passar o lado da cola, o lado áspero, no avesso do tecido de vocês. Então, a gente posicionaria assim, ó, supondo que esse fosse o meu avesso. E agora a gente vai dar uma passadinha lá no ferro pro papel grudar aqui. Então, gente, depois que passou, ó, a gente vai cortar agora certinho no risco, tá? Ó. Cortei, então essa aqui é a parte aqui de baixo da minha patinha. Eu vou tirar só pra vocês verem. Aí a gente tira a parte de trás, olha, como se fosse uma figurinha, tá vendo? Então vocês precisam ver qual tipo de termocolante vocês têm aí. Tem um que a gente tira essa parte, ele já sai colante aqui. Esse que eu tô trabalhando, ele só sai plastificado. Então eu vou posicionar aqui, vou passar o ferro e ele vai colar, tá bom? É assim que funciona. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com as outras marquinhas.
Ó, gente, temos aqui as patinhas que a gente vai posicionar aqui, mas depois, ainda não, tá? Porque a gente precisa fazer a parte das costas e o rostinho do coelho aqui também. Olha só, eu pensei fazer desse jeito para facilitar para todo mundo, inclusive quem não tem habilidade com desenho, tá? Para fazer o rostinho do coelho, vocês vão fazer a mesma coisa. Passa o risco que está no molde de vocês para um papel vegetal, certo? E aí vocês vão fazer exatamente o mesmo procedimento que eu ensinei aqui nas patinhas. Passar o risco para o termocolante, escolher o tecido que vocês vão colar, certo? E aí o procedimento aqui vai ser o mesmo, olha. Eu fiz as orelhinhas com o amarelo também. Então aqui, ó, o vegetal, ele vai dar um guia pra gente de onde vocês vão colar cada peça, certo? Aí aqui temos pecinhas muito pequenas, que é o dentinho do coelho. Dá uma ajeitadinha. Os olhinhos. Quem tiver habilidade com desenho, pode fazer tudo com canetinha. Quem não tiver, faz essa técnica do apliquê. Lembrando que vocês podem usar o feltro também, tá bom? Aqueles olhinhos móveis, o que vocês acharem mais interessante e facilitar a vida de vocês. A ideia aqui é facilitar, certo? Vou já pôr o nariz aqui. Ó, então de novo, eu vou passar o ferro, vou ajeitar bonitinho e já vou colar tudo aqui no lugar. Gente, colei. Agora é o seguinte... O focinho, né, aquela boquinha dele e os bigodinhos não tem jeito. Eu vou fazer com caneta, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou fazer com aquela caneta que apaga primeiro, tá? Deixa eu até aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu ver se desfocou. Aí. Ó. Então é o seguinte, o dentinho, ele já dá o formato da boquinha, ó. É só a gente fazer isso aqui, ó. Pra cá e pra lá, certo? Depois a gente vai passar com a caneta permanente, a definitiva. E aí, pra fazer o bigode? Bigode vocês vão pegar uma régua e aí a gente vai sair com 3 traços aqui, ó, perto da bochechinha dele. Vamos fazer um traço pra cá, outro traço pra cá, outro pra cá, ó. Eu tô fazendo do jeito mais fácil possível para todo mundo conseguir fazer sozinho aí em casa. Então aqui, aqui e aqui. Agora a gente passa com a caneta permanente. Devagar a parte da boquinha. Ó. Aí, gente, o contorno do dente, ó, eu também vou passar a caneta só no contorno do dente. E vou dividir o dente ao meio. Certo? Para dar mais característica de coelho. E agora o bigodinho eu só sigo o traço que eu fiz com o apoio da régua para não sair do lugar. Ó, não tem erro, hein, gente? Dá para fazer tranquilamente. Aqui. O último bigodinho aqui. Pronto, olha, o rostinho do coelho tá pronto. Agora a gente vai trabalhar com outra parte, a gente reserva isso daqui. A alcinha. Quem não quiser fazer a alcinha, pula essa etapa. Mas quem quiser, vai cortar uma faixinha de 5 centímetros por 36 de comprimento, tá bom? Aí a gente vai dobrar, direito com direito. Vai costurar com o pé de máquina e vai desvirar isso daqui. Gente, costurei a alcinha. Agora, para desvirar, eu gosto de usar essa pincinha aqui. Isso aqui é um passador de elástico, tá? Então eu encaixo ela aqui. Aí eu dobro a minha alcinha lá pra dentro, até a pinça beliscar. Beliscou, eu empurro a argolinha que ela tem pra cima. Ela vai prender o tecido. E aí a gente vem desvirando, ó. Puxa tudo. Desvira. Então, gente, aqui é o seguinte. Geralmente, eu gosto de passar a costura no meio, assim, ó. Deixar a costura no meio. Mas no caso dessa alcinha aqui, pra ficar bonita, tanto na frente quanto atrás, a gente vai passar a costura na lateral mesmo, tá? Porque aqui a gente não tem que encaixar nada por dentro, vai ser só o tecido. Então dá uma passadinha, alisa a alça, tá bom? A alcinha pronta. Agora, gente, é o seguinte, agora a gente vai fazer a parte de trás do coelho. Então aqui, ó,
meu tecido de bolinha, que é o meu corpo do coelho, manta R2 atrás. Aqui eu tenho um retângulo de 20 por 16, certo? Vou achar o meio, vou fazer uma marquinha aqui no meio. E aí eu vou marcar 3 centímetros para cada lado. Então, olha só. 3 de um lado, 3 do outro. Essa marcação é pra gente prender a nossa alça. Então eu vou prender a alça, ó, pra fora da marca dos 3. Vou pôr um alfinetinho aqui e outro aqui desse lado. Certo? Também pra fora da marca dos 3 centímetros. Agora eu venho com o meu forro, que eu tô usando outro tecido, mas vocês podem trabalhar com o mesmo tecido, cortado na mesma medida, 20 por 16. Vou posicionar direito com direito e vou passar uma costura com pé de máquina só aqui na parte de cima, que é onde está a minha alça, tá bom? Agora a gente vai desvirar isso aqui, solta os alfinetes da alça, ó, desvira, joga o forro todo para trás, a alça vai ficar para cima. Dá uma passadinha aqui com o ferro e a gente vai rebater a costura com um pezinho de máquina aqui. Gente, olha só, então temos aqui as costas, certo? Aqui eu tenho a marcação do meio, que eu fiz para colocar a alça. E agora, o molde das costas do coelho é um molde único, tá? Não tem aquela de molde maior e molde menor. Então, olha só, com a marcação do meio do molde, eu vou centralizar com essa, do meio do corpo. E vocês percebam que aqui eu tenho um traçado, é de propósito, tá? Porque eu vou posicionar o meu molde centralizado, mas com essa linha do traçado encostada aqui na borda do meu tecido. Então eu vou ficar com essa parte para fora do meu tecido, certo? É assim mesmo, tá, gente? Tá certinho. Feito isso, agora eu vou riscar. E esse aqui a gente vai fazer um pouco diferente dos outros. Esse aqui a gente já vai cortar no risco que a gente fez. Então assim, coloca o alfinetinho, que é pro forro não ficar dançando, tá? E esse aqui a gente já corta certinho nessa marcação que a gente acabou de riscar. Vou cortar inteiro primeiro, depois eu corto as pences. Olha, acabei de cortando a parte de baixo. Agora sim. Agora eu vou cortar as pences. Tira fora. Tira fora. Aí eu tiro os alfinetes. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha pence. Então eu vou pegar o tecido que vai ficar pro lado de fora e vou dobrar direito com direito. Então eu vou passar, eu vou encostar o pé da máquina aqui na borda da minha pence e vou passar essa costurinha até o final aqui, até acabar, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, gente, eu passei a costura das pences. Quem quiser pode passar um zigue-zague aqui, mas isso aqui vai ficar virado pra dentro, tá? A gente vai ficar com essa parte aqui. Agora eu pego o corpinho do meu coelho, as costas, centralizo o meu molde. Eu vou alfinetar, ó. Eu vou achar o meio dessa parte de baixo com o meio daqui. Vou alfinetar. Depois que eu tiver com todo ele alfinetado, ó, ele casa certinho e ele fica abaulado nas costas, que é para caberem os bombons, tá? Então, depois dessa etapa, agora a gente vai passar a costura com um pé de máquina aqui na volta, tá bom? Para prender as costas do coelhinho. Olha que charme tá ficando o coelho, gente. Então, agora, ó, para finalizar, eu vou colar as patinhas aqui, ó.
A patinha ela pega um pedacinho aqui da parte do plástico, da barriguinha, e fica um pedacinho pra fora, ó. Então eu vou trabalhar com cola pano. Quem preferir pode costurar, tá? Vou passar aqui, ó, só na parte de dentro. E aí vou posicionar uma patinha aqui. Ó, e outra patinha aqui. Olha que graça. Tá prontinho o coelho, gente. Assim, ó, é super fácil de fazer, é rápido e valoriza demais por ser uma embalagem diferente. Então aí é só colocar os bombons aqui dentro, certo? Gente, só um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Aqui eu usei uma linha que contrastou com a cor do coelho, que é pra vocês enxergarem aí aonde vão ficando as costuras, tá? Mas o ideal é sempre usar uma linha da cor pra isso não destacar muito. Então o coelho tá prontinho. Quem quiser pode fazer aqueles piques que eu falei, ó, em toda a volta do coelho, tá? Dá aquela escovadinha pra ficar bagunçadinho, ou quem tiver a tesoura de picote também pode fazer o picote todo do coelho em volta. Dos dois jeitos ele fica bonitinho, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado de coração. Eu me divirto muito criando peças, fazendo coisas diferentes pra vocês. Então, assim, quem ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, é só clicar no botãozinho vermelho e inscrever-se. Super fácil, super rápido. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, compartilhem com as amigas e eu aguardo vocês para a próxima aula. Um beijo enorme!